Então, retornando ao terceiro bloco e último do nosso programa Ideias em Debate, estamos debatendo hoje sociedades de advogados. Vou voltar novamente a perguntar aos nossos debatedores sobre uma questão que tem surgido, não tão recente, mas, enfim, mais nova no sentido da prática, que é a questão do uso da arbitragem como forma de resolver conflitos. E eu queria, a legislação existe, eu queria que você explicasse um pouco isso para o nosso público e também que trouxessem a visão de vocês sobre os efeitos práticos, se realmente esses arbitramentos eles são cumpridos, eles são resolutivos e eles são mais ágeis do que a justiça. Começaria com você, Mário. Olha, é um instrumento muito interessante, mas que eu gostaria de dizer aos empresários que é preciso tomar cuidado. Por que é preciso tomar cuidado? A lei de arbitragem ela traz algumas nuances. Você tem chama de cláusula compromissória, a cláusula onde você fixa a arbitragem. Essa cláusula compromissória, ela pode já fixar qual vai ser a Câmara onde ocorrerá essa arbitragem ou não fixar, deixar para uma decisão posterior. Qual é o cuidado que eu recomendo? O primeiro é que se você assinar um contrato com essa cláusula, você já vai estar excluindo a apreciação do Poder Judiciário, porque ele só vai poder entrar se for num caso de nulidade, de alguma fraude, alguma coisa assim. Segundo, que as câmaras de arbitragem, que no começo era uma coisa muito interessante, elas hoje têm muitos processos e o custo, muitas vezes, é bastante elevado. Então, eu já recebi clientes no escritório que haviam firmado um contrato desse tipo, né, com a cláusula compromissória, e que na hora de discutir o problema, estava, por exemplo, na Câmara Brasil-Canadá, que é uma câmara cara, e que a outra parte, que era uma grande empresa, tinha condições de arcar, mas ele não tinha condições de atuar, de arcar essa disputa lá na Câmara Brasil-Canadá. Então, é um instrumento que, a princípio, é para ser mais rápido, é para ser mais eficiente, porque os árbitros escolhidos vão estar, são pessoas que vão estar diretamente ligadas ao problema em litígio, mas que requer cuidados, porque você pode estar entrando em algo que aparentemente é bom, mas que para você pode ser muito ruim. Então, hoje já se está praticando muito esses contratos de assistência jurídica permanente, o cara paga uma mensalidade e tal. E eu queria saber, na visão de vocês, se isso funciona, e a questão também, que para a empresa é muito importante, que está no custo. Às vezes a empresa passa anos sem ter uma demanda trabalhista, e estaria pagando mensalmente e tal. Então, em determinados momentos, eu, por exemplo, no momento tenho, porque eu tenho uma atividade constante de relacionamento com clientes, de elaboração de contratos, mas nem sempre essa demanda é constante. Como é que fica essa questão do ponto de vista prático da solução dos problemas e também do ponto de vista econômico, do ponto de vista da empresa? Eu acho, Isaquias, sempre é melhor prevenir do que remediar. Isso é uma máxima, né, das relações sociais. E no universo empresarial, da mesma forma. Existem muitas formas do empresário remediar, se antecipar aos problemas. Contratos, eu falava de contratos civis bem feitos, né, e aí quaisquer contratos, um contrato de locação, um contrato de compra e venda, um contrato de fornecimento, né, qualquer operação econômica que eu esteja tratando, se eu tiver um bom advogado do meu lado que coloque as cláusulas e evite problemas, claro que não há um contrato perfeito e as demandas poderão existir mesmo com um bom contrato, mas isso já diminui o risco, né? O empresário ele lida com risco todos os dias. Na esfera tributária, essa nem se fala. Eu acho que um planejamento tributário bem feito, né, com um especialista na área do lado, ele consegue se organizar financeiramente. A trabalhista também, você rever todos os seus contratos. A gente advoga, por exemplo, agora para um restaurante, estava uma zona a situação dele trabalhista. A gente está conseguindo agora organizar, assinar as carteiras, enfim, são situações que, repito, você consegue diluir esse risco, claro que não zerá-los, mas deixa o empresário numa situação muito mais confortável e, às vezes, aqui por um custo mensal muito baixo, né? Existem boas assessorias, quando você dilui isso no tempo, isso
lhe ajuda muito, você empresário. Vocês, Mário, no seu escritório, já tem essa prática de contratos de assistência jurídica permanente? Temos, é uma prática muito comum, acho que vantajosa para ambas as partes. Você acaba sendo um contrato meio que de risco para ambos os lados, porque você pode ter um período, como você falou, que não vai ter nenhuma ação, mas você de repente pode ter uma ação muito complexa ou de um valor muito alto e você vai ter que resolver aquele problema ou aqueles problemas, porque às vezes são vários, por conta daquele contrato que você já tem. Mas o que acontece na prática é que a gente percebe que existe uma certa ilusão de que não há demanda de serviços, que não há solicitação de serviços. O que a gente vê, na verdade, é que você pode até não ter nesses contratos de partida, esses contratos mensais, a gente vê que as empresas, às vezes, elas não têm uma demanda, uma ação, um processo, o que é muito bom, inclusive porque a advocacia preventiva a gente faz para que ela não tenha mesmo, não tenha nenhum processo. Então, se você tiver um contrato de partida, estiver sendo assessorado, não estiver tendo nenhum processo, é porque o contrato está indo bem, está fluindo bem. Mas existe a demanda por reuniões, a demanda por pareceres, às vezes por telefone, uma opinião, acompanhamento, uma consultoria, né? E isso sempre tem nesses contratos de partida. Então, eu acho que é um tipo de contratação muito boa. Inclusive, tem colegas nossos que não gostam de fazer esse tipo de contratação porque preferem aguardar ter uma ação onde ele vai ter honorários melhores. A dificuldade das pessoas aceitarem que não estão perdendo ao contratar uma consultoria jurídica? Ou essa questão superada na área de vocês? Eu acho que existe muito. Hoje em dia todo mundo tem um parente advogado, né? Então, às vezes, acontece muito isso. A pessoa vai... tem um amigo, tem um parente, vai lá, pega um modelo na internet, passa para o cara que pode assinar, e aí acontece de quando chegar para a gente, já chegar com um problema muito maior, a despesa acaba sendo maior. Acontece sim. Acontece, né? Pois é. Então, uma outra coisa, ainda sobre a sociedade de advogados, que eu queria perguntar para vocês, como é que a carreira do advogado das empresas de vocês? O advogado chega lá, como é que ele progride, ou ele sempre vai ficar naquela função? Existe um plano de carreira? Como é isso? Para os escritórios maiores, sim, né? O Mário tem um grande programa no escritório dele, que é um dos maiores, eu acho, que temos aqui. E isso é muito importante. Quando você entra, você sabe que você pode galgar ali espaços. Nosso escritório é bem menor, mas também já temos isso implantado. Há uma certa, eu acho, Ezequias, ainda ilusão. Muita gente faz direito achando que vai ganhar dinheiro fácil e rápido. Qualquer profissão demanda um tempo para você se firmar como profissional, mesmo em profissões como a medicina. Eu acho que isso é muito... E, claro, muito da pessoa. Eu acho que existem nichos novos a serem explorados. As mesmas, eu estava dizendo aqui mais há pouco, insistem nos mesmos setores, por exemplo, previdenciarista, que eu acho que existe muito profissional, né? Claro também que muita demanda, mas existem outros ramos do direito que podem... o direito digital, que eu falava agora, direito agrário, né, e tantos outros nichos que há até falta de profissionais e, às vezes, o advogado recém-formado talvez não se atente. A questão salarial, eu acho que também varia um pouco, mas, como toda carreira, dependendo do interesse e das oportunidades que surgem, é uma profissão muito, muito bacana, onde você consegue galgar e consegue muitas vitórias. Você, Mário, com relação a essa questão do plano de carreira? Os escritórios maiores, principalmente no eixo Rio-São Paulo, eles têm isso de uma forma muito bem definida. Advogado seletista, aí vai advogado, passa para os tipos de sócio, né? Um sócio júnior, um sócio sênior, e por aí vai. E aqui a gente costuma trabalhar, grande parte dos escritórios costuma trabalhar com um acordo de sócios, que é algo que é permitido, né? Então, em alguns escritórios, no nosso caso, por exemplo, a gente tem uma sociedade maior, uma sociedade mais ampla, com várias pessoas fazendo parte da sociedade,
e a gente faz um acordo de sócios, que o nosso contrato social permite isso, e esse acordo de sócios é que define como é que vai ser a retirada na hora da distribuição do lucro, quanto é que cada um vai retirar, dependendo do que se faturou, quem foi que trouxe a causa, quem foi que trouxe o cliente. Então tem uma série de vetores aí nesse cálculo, né, nessa situação. Perfeito. Bem, nós estamos já próximos do fim do nosso programa, mas antes do encerramento eu gostaria de fazer uma pergunta ligada. A gente tem visto aí na imprensa e nas redes sociais uma movimentação de advogados com relação à indicação do 5º Constitucional para os tribunais superiores, não é isso? Então, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, eu vou até ler para que eu não erre, porque na visão de vocês, que qualidades devem ter os postulantes, evidentemente que além da honradez, para postular essa indicação por parte dos seus pares? Eu gostaria de começar com você, Mário. Olha, esses critérios, nós como eleitores, né, os critérios são muito pessoais, né? O 5º Constitucional, no caso, no caso do STJ nem é 5º, né? É terço, né? Terço, é um terço para Ministério Público e advogados. Aqui, no caso do Tribunal de Justiça do TRT, é 5º. O Supremo não tem isso, né? Podem ser todos advogados ou todos magistrados de carreira, não tem importância. Mas eu tenho, assim, 2 requisitos que eu acho que são muito importantes e que eu presto atenção na hora de analisar os candidatos. O primeiro deles é que seja um advogado militante. O 5º Constitucional reservado à advocacia. Então, a gente precisa colocar lá pessoas que conheçam o dia a dia do advogado, o que é que o advogado passa no exercício da sua profissão, quando ele está atuando nesses tribunais. Então, eu acho que esse é um requisito essencial, ter militância, né? Ser um advogado realmente que exerce essa função. E um requisito muito pessoal é que esse candidato tenha, de alguma maneira, contribuído com a OAB. Eu acho que o trabalho que a gente faz na OAB, o Alexandre estava falando que está coordenando um curso de pós-graduação, esse trabalho não é remunerado. Esse trabalho é um trabalho que nós vamos lá e nos dispomos a trabalhar para a nossa classe, para os nossos colegas, né? Eu tenho 31 anos de advocacia e tenho 31 anos de atuação na ordem. Seja como conselheiro, presidente da Caixa, ou membro de alguma comissão, nunca deixei de estar atuando na ordem, né? E eu presto atenção nisso. Eu acho que esses 2 requisitos são importantes para quem pretende ir para um tribunal ocupar a vaga destinada aos advogados. Alexandre, você além desses 2, eu acrescentaria, evidentemente, que o currículo, né, a formação jurídica do candidato, mas a experiência, né, eu acho prática, que casa muito com a questão da militância. Embora haja uma idade mínima para isso, mas eu acho que o advogado que já tem mais anos de estrada, ele tem mais capacidade, sem demérito aos novos de idade, como eu, que se pleiteasse, teria apenas 2 anos a mais do que a idade mínima, que é de 35, mas com certeza eu defendo a ideia de que os um pouco mais experientes, aí, com alguns anos de prática, de militância, de balcão, conhecedor das agruras da advocacia, certamente deve ser o perfil para a ocupação desses cargos. Perfeito. Então, bom senso aos advogados nas suas escolhas. E sucesso a todos. Estamos chegando ao fim do nosso programa, eu quero agradecer muito, foi um debate muito enriquecedor para todos que eu espero que estão assistindo, para mim com certeza foi, aprendi muito, então queria agradecer a vocês 2 por nos terem dado a honra de trazer os conhecimentos de vocês aqui para todos nós. E vamos dar boa noite ao nosso público, né? Boa noite, eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço a todos, esperamos vocês na próxima semana.